o Atlético Mineiro em um erro grave da diretoria atleticana. É lição de casa de qualquer dirigente de clube grande não deixar que seus principais jogadores entrem no último ano de contrato sem que a renovação esteja engatilhada. E o Atlético tem 6 atletas nessa situação, jogadores cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro de 2025. Mas, Nicola, ainda falta um ano. Pois é, esses jogadores agora ficam com a faca e o queijo na mão, possibilitando a eles a possibilidade ficou ruim, né? Mas permitindo a eles a chance de assinar um pré-contrato na metade do ano para se mudarem de graça para quaisquer outros clubes em dezembro de 25. O caso mais complicado hoje é do Everson, goleiro de 34 anos de idade, que interessa ao Bahia. O Bahia ofereceu 3 milhões de euros, ou mais ou menos 19 milhões de reais. A resposta do Atlético agora é simples, ou ele aceita 19 milhões e perde um goleiro super importante, ou ele fica com o Everson, mas perde o jogador de graça daqui a um ano. Outro caso bastante complicado é do Zaratio, atleta argentino comprado por 6 milhões de dólares, esse valor equivaleu a só 50% dos direitos econômicos. O Atlético tenta há meses a prorrogação do contrato do Zaratio e não consegue avançar. Diante disso, vai ser grande a chance de o Galo perder esse jogador extremamente importante sem qualquer receita. Os outros 4 atleticanos cujos contratos estão a um ano do fim são Alan Franco, Júnior Alonso, Batalha e Saravia. Bora falar agora sobre prêmios. Quanto é que seu time faturou com prêmios ao longo de todo o ano de 2024? E por prêmios, entenda os bônus que os clubes recebem por participações em Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Sul-Americana e eventualmente estaduais. O líder em prêmios no ano de 2024 foi o Botafogo. Foram 261 milhões de reais arrecadados nessa condição, sendo 202 milhões do título da Libertadores da América. Segundo o clube que mais lucrou com prêmios em competições na temporada de 2024 foi o Flamengo, 178 milhões de reais, diferença gritante para o Botafogo. Terceiro lugar para o Atlético Mineiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, 172 milhões de reais arrecadados. Na quarta colocação, com distância bastante grande, aparece o São Paulo, 102 milhões de reais. Palmeiras foi só o quinto com 95 milhões, Corinthians apareceu em sexto com 77 milhões de reais. Na sequência, o Fluminense em sétimo com 76 milhões, o Fortaleza em oitavo com 69 milhões e o Cruzeiro fecha a lista dos 9 primeiros com 62 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessas cifras, números bastante importantes, especialmente para aqueles que chegam mais longe nas competições de mata-mata. Thiago Fernandes traz informações quentinhas sobre Everson, o goleiro do Atlético. Fica, vai, renovação de contrato, acrescenta um daqui. Thiago Fernandes, é com você. Ô Elton, até para responder essa pergunta, quando eu perguntei a uma pessoa sobre a possibilidade de saída do Everson, existe alguma possibilidade de saída? Ele falou assim, tá difícil diante de tudo que tem acontecido. Eu falei, por quê? O Atlético fez 2 propostas para renovação contratual do Everson. E aí o Atlético quer dar, além do tempo de contrato que o Everson tem, mais 3 temporadas. Seria 2025, 2025 é o que ele já tem de contrato, 2026, 27, 28, ou seja, até dezembro de 2028. Ele ficaria por mais 4 anos no Galo. E aí o Atlético fez 2 propostas, o Everson não aceitou nenhuma das propostas feitas pelo Atlético e hoje ele está bastante seduzido pelo que apresentou o Bahia. Bahia quer pagar R$1 milhão mensais ao jogador e, a princípio, pagar cerca de 800 mil euros pela contratação do atleta. 800 mil euros, se a gente multiplicar aí por 6, é 6,5 na verdade que está o euro. Vamos colocar ali 6,5. Podia ter feito essa conta antes. 800 vezes 6,5 dá 5 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, o que o Bahia está disposto a oferecer. Lembrando, o Bahia quer pagar baixo, porque o Everson está no último ano de contrato. O Galo está disposto a aumentar o salário do Everson. Hoje ele ganha cerca de 450 mil reais mensais. O Atlético aceita subir até mais ou menos 750, 800. E ainda assim existe uma diferença entre o que o Atlético pretende pagar ao Everson e o que o Bahia ofereceu a ele. Então hoje, Eltinho, a situação está bem complicada, porque o Everson está bastante seduzido com a proposta feita pelo Bahia. É importante a gente lembrar, é difícil ficar falando. Você mandou o cara não ir pro serviço, descer. Descer. Agora ele tá te xingando. Ele desceu fora do ponto. Não, contrariado ainda. O Everson, mas calma, vamos discutir.
Porque o Atlético ele precisa negociar com esse que é um goleiro referência, é um dos melhores goleiros do Brasil, é um goleiro que terminou a temporada em alta. Graças a ele, o Atlético não passou um vexame extenso na decisão da Copa do Brasil, que ele foi o melhor em campo, com o Atlético sendo derrotado naquela final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ontem o que trouxemos aqui foi o Bahia ia fazer uma grande proposta e isso já estava claro, que chegava no 1 milhão. E nós falamos aqui no programa também que o Atlético, para tentar ficar com o Everson, teria que dobrar e um pouco mais. Mas o Atlético, nesse primeiro momento, nem dobrar tá dobrando. Então já foram 2 propostas negadas. Atlético, atenção, dirigentes, não deixe ele negar a terceira, tá? Não deixe ele negar a terceira. Vou falar mais perto aqui para vocês ouvirem. Não deixe ele negar a terceira. E quando eu falo para não perder o Everson, não é que eu não confie no Matheus Mendes, que é um grande goleiro, é um jovem goleiro, mas o Atlético perder agora, dezembro, janeiro, um dos seus principais nomes, eu acho que é um preju que pode ser muito sentido. André Repsoldi. Bom, vamos lá. Essa proposta do Bahia é uma piada de mau gosto, né? E até uma falta de respeito com o Atlético. Pagar 8... mas ele está no último ano de contrato. Meu irmão, o Atlético não quer negociar o Everton. É o goleiro titular do Atlético, um dos principais atletas da equipe. Chegar aqui pra você tirar um dos melhores goleiros do Brasil. Se não for o melhor, mas foi um dos melhores goleiros do Brasil. Por 800 mil euros... É um tapa na cara. Se eu sou dirigente do Atlético e essa proposta chega, eu ligo pro cara do Bahia e falo assim, aqui, você tá de palhaçada? Só pra eu entender, você tá de zoeira, que é brincadeira que você tá fazendo com 800 mil euros, né? Ah, não, mas é o último ano de contrato dele. Amigo, estou desligando. Quando você tinha uma proposta de, no mínimo 5, a gente começa a brincar. E sobre a valorização salarial que o Everson também precisa ter? E aí, vamos pra esse ponto. Então, primeiro essa proposta. Tá, então beleza. Sobre a valorização salarial, acho mais do que justo. O Everson tá jogando muita bola. Ele foi mais uma vez importante, como ele foi em 20, 21, 22, como em todos os anos ele vem tendo a sua importância, e ela é gigantesca, creio eu que sim, tem que ter um aumento pro Everson sim. Chegar a 750 mil, 800 mil, acho que um goleiro de alto nível ganha isso mesmo, um goleiro diferenciado. 4 anos de contrato, Thiago, ele iria até os 38 anos, né? Tá tudo certo. Agora, 800 mil é sério mesmo. Eu já tava achando que tinha uma informação circulando que era 3 milhões de euros. Eu já achava pouco. Eu já tava achando ruim. Sabe por quê? Porque nós temos que pensar assim. 3 milhões de euros. Pois é, porque você tem que pensar assim, sabe? Mas o Os problema é que 3 milhões de euros resolvem alguma coisa no Atlético? Não. 5 milhões de euros, eu acho que o Atlético, por exemplo, o Matheus Mendes é um goleiro de confiança, ele poderia subir sim, eu acho que ele está preparado para isso. Agora, 800 mil euros? É uma sacanagem. Ô, André, informação que o Thiago Fernandes deu pra gente, que o Atlético já teve 2 reuniões com o Everson para renegociar o contrato que termina ao final de 2025 e o Bahia vem forte para tirá-lo daqui. A informação que a imprensa de Salvador traz é que o salário seria de R$1 milhão para o Everson jogar na equipe baiana. Como que você está vendo essa negociação do Atlético e qual o tamanho do risco que o Atlético corre se deixar uma terceira negativa do Everson numa terceira reunião? O Atlético pode perder um grande goleiro, né? Olha, se o Botafogo, se o Bahia quer o goleiro e quer que o goleiro vá já para disputar a temporada de 2025, aí vai ter que ficar na mão do Atlético, né? Aí quem domina a situação é o Atlético. Não, você quer agora? Então eu quero tanto na mão. Menos do que isso eu não libero. Então você paga esse valor aqui, libera agora. Não, nós não vamos pagar. Então tudo bem. Corre o risco do Atlético ter que segurar até o final do ano que vem e perder o goleiro e ele sair de graça. Mas aí o Atlético tem mais um ano de um goleiro, que não é um goleiro muito jovem, né? Então o Atlético também, a gente olha para os valores oferecidos pelo Bahia e olha para o Atlético é que a gente se apegou ao discurso do Rafael Menin de, eu não vou dizer de austeridade financeira, mas de um volume menor de investimento para o ano que vem.
Só que o Thiago Fernandes apurou com uma outra pessoa, do tal colegiado, eu odeio falar colegiado, mas já saiu, do colegiado, e essa outra pessoa disse, não é bem assim não. A gente vai investir, a gente vai contratar. São contratações pontuais e de jogadores que chegam para jogar, tudo bem. Agora o Everson, a permanência do Everson diante desse final de temporada, fundamental importância que ele permaneça no Atlético, obviamente. Agora o Atlético não está com desvantagem na queda de braço com o Bahia, não. O Bahia coloca mais dinheiro, mas para ele sair vai ter que esperar o final do ano que vem se o Atlético bater o pé. Agora se o Everton chegar e disser assim, não, o Everson chegar e disser assim, eu quero ir embora, mas tudo bem, querido. Você tem um contrato aqui que vence no final do ano que vem. Se o Bahia pagar o que está estipulado aqui ou o que foi negociado, você sai. Caso contrário, você vai ser obrigado a ficar aqui. Entendeu? Então, pela conduta do Everson, e aí eu estou falando de conduta profissional, eu não acredito que o Everson vai chegar a faca no pescoço do Atlético, aí libera que eu não quero ficar aqui mais. Eu acho que não. Mesmo com um salário desse, porque ele tem um contrato. Não dá. Agora, se ele quiser sair, romper o contrato e ir embora, que pague a multa, então, que o Bahia pague, ou ele pague, e aí o Atlético não tem como segurar. Torcedor atleticano, parece que Everson deixará o Atlético para ir jogar no Bahia. O atleta já recusou 2 propostas de renovação do Atlético. Ele está muito seduzido pela oferta, né, do Bahia de salário do jogador, né? Um salário muito acima do que ele ganha no Atlético atualmente. O Atlético já chegou até a falar que topa aumentar o salário do jogador, mas agora eu acho que a questão do jogador no Bahia disputar Libertadores, né, pode estar até chamando um pouco mais a atenção do goleiro no momento, junto com o alto salário que ele vai receber, né, se caso for para o Bahia. Porque no Atlético, eu acreditava muito que se o Atlético fosse campeão da Libertadores, né, o Atlético até conseguiria mais facilmente renovar com o goleiro, porque aí teria Super Mundial, teria essas coisas todas para poder disputar, né, o Intercontinental agora nesse final de temporada. Então acredito que seduziria mais o atleta a permanecer no Atlético, renovando seu contrato e até aceitando o aumento salarial no Atlético. Mas agora, como o Atlético perdeu a Copa do Brasil e Libertadores, no Brasileirão não conseguiu classificação para Libertadores, eu acredito que essa proposta do Bahia esteja seduzindo mais o atleta por conta dessas questões de salário e também de alto nível de competitividade. O que você acha dessa situação, torcedor? Deixa aí nos comentários. Vamos debater sobre esse assunto aí da renovação ou não do goleiro Everson.